eu ainda estava trabalhando para a área corporativa, e aí eu estava naquela, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer esse movimento? E eu lembro que teve uma rodinha que a gente fez lá durante o curso, que aí eu perguntei para você, e aí perguntei para uns colegas, porque assim, minha alma já estava gritando, tipo, eu não aguento mais emprego corporativo. E aí um dos seus conselhos para mim foi: faça a mudança gradativamente. Eu fiz. Se planeje. E aí eu queria te pedir para você compartilhar esse planejamento, essa organização que você fez antes de se dedicar totalmente para a espiritualidade. Porque as pessoas, elas vêm buscando esse movimento, mas não sabem por onde começar. Falta aquela coragem, aquele impulso, não sabe como fazer. Se você poderia compartilhar como você fez essa transição. E as pessoas falam muito da apropriação, né? As pessoas que nem te conhecem. O engraçado é que são pessoas que não nos conhecem. Uhum. Nunca fizeram um trabalho com a gente e falam de apropriação. Falam de coisas... É incrível hoje em dia. Eu escuto alguma coisa e eu começo a passar a acreditar nessa coisa sem conferir. Quando você vai criticar alguém, você tem que ter uma contra... Tem que ter uma base, né? Tem que ter uma contra. Então vem conhecer. Vem ver minha vida, vem ver o que eu passei, né? Porque geralmente a gente só fala as coisas gostosas que acontecem com a gente, né? Uhum. Sim. Mas no meio disso, assim, tem bastante dramas que a gente passa, né? Tem bastante coisa. Mas a apropriação, para mim, é quando você rouba alguma coisa de alguém, algo que não te pertence. Sinceramente, eu não vou negar que existe apropriação, mas esse não é meu caso. Uhum. Porque todas as práticas que eu fiz que pertencem a alguma tradição, eu tive a bênção para fazer. O cachimbo sagrado, a tenda do suor, o uso da ayahuasca, sempre foi com apropriação. Outra coisa, eu não você nos conhece, né? Eu não compro medicina. Lá nós temos o nosso jardim. Tá lá e para muitos anos já. Nós fazemos a nossa própria bebida, entendeu? Tiramos do nosso próprio jardim. Quer dizer, então as pessoas falam coisas que não sabem, eles não sabem o que estão fazendo e às vezes ficam criticando sem ter base nenhuma de conhecimento. Isso que é triste. Quando eu comecei não era assim. Até porque quando eu comecei há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, só tinha uma pessoa aqui em São Paulo que fazia xamanismo, neo-xamanismo, a Carminha Levi. Querida. Eu, quando fui começar a fazer roda de xamanismo, e a roda é muito diferente do que é hoje, né? Quando começou era outro jeito, né? Eu fui aprendendo mais e fui colocando melhorias, né? Eu fui lá, marquei uma entrevista com ela, ela é psicóloga também, marquei uma entrevista com ela e fui falar do meu trabalho para ela e pedir as bênçãos para ela. Não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas achei que era uma coisa de respeito. Porque uma coisa que a gente aprende no xamanismo, respeitar os mais velhos. Sim. Aí você vê esses meninos aí meninas de 23, 24 anos falando da gente sem nos conhecer. E pior, sem conhecer o que é xamanismo. Sim. Isso acontece também, né? Então é sempre um desafio a gente lidar com isso, né? Os desafios quando eu comecei eram outros. Né? Você tinha que enfrentar as doenças que o caminho vai te colocando. As dificuldades, o que você tem que abrir de mão na vida. Sim. Foi trabalho, foi casamento, várias coisas que ninguém vê, que ninguém sabe, né? Sim. Agora hoje os desafios são o seguinte, é você aguentar haters. Entendeu? E eu nem respondo, porque o que você vai responder? Porque você vai fazer o que eles querem, né? Porque o que os haters fazem é querer like. Aí ficam falando aí, a branquitude, xamã branco, então não sei o quê. E fica inventando até sobre o próprio multiplicador que você fez, que você sabe que não tem nada a ver. E o pior para eles é o seguinte, que as pessoas vêm, conhecem, depois eles sabem quem que está mentindo. Né? Porque o hater sempre tem uma hora que ele vai fazer os likes deles, mas quando alguém sai dali para fazer e conhecer, aí vai saber quem que está mentindo e quem não. Então são os desafios que a gente vai passando. Mas a minha transição lá na Xerox, lá na empresa, foi o seguinte, chegou um momento que eu comecei a aparecer na televisão, né? Eu dei entrevistas para Silvia Popovic, a primeira foi a Mônica Bonfilho, não é essa Mônica Bonfilho, é a Mônica Bonfilho do Tarô, dos Anjos, né? Que ela tinha um programa chamado Abracadabra. 93 foi a minha primeira aparição na TV. Foi com a Mônica Bonfilho. Ela foi o primeiro programa que
que me convidou para falar sobre xamanismo, né? E aí eu também tive no Jô Soares, tive uma exposição, entendeu? Então a gente tem toda uma história, um legado, tem um site de 800 páginas, que muitas dessas pessoas que criticam já foram estudar nele, porque não tem o conteúdo. Você pode procurar se tem o conteúdo. São 800 páginas de conteúdo. Né? Então foi uma transição, durante alguns anos ficando com a empresa. Depois eu tive que ficar um tanto também como professor de comunicação verbal. Passei um tempinho ali, né? Até eu sentir que era o momento de eu poder dar meu grito de liberdade e começar o trabalho. Mas não, é muito desafiante, porque quando você parte, quando a gente fala de você sair de uma multinacional, você que já participou do mundo corporativo, você não está falando só do salário, né? São muitos benefícios, são muitas coisas que você ganha. Sim. Então foi uma decisão que eu falei, tive muita crítica com isso da família, né? E mesmo para fazer os multiplicadores na época. Multiplicadores já tem o quê? Foi, acho que em 2010, que nós começamos, 2011, a fazer os multiplicadores. As pessoas que estavam comigo falaram assim, Léo, mas não faça isso, você vai entregar tudo isso que você aprendeu, toda essa riqueza, esse tesouro de mão beijada. Mas qual era o projeto? A expansão do xamanismo universal. Isso aí que é, porque o Léo uma hora vai parar. Sim. E qual é uma obra que você faz só para você, quando você passa, ela passa junto. Eu sempre falei para as pessoas que estavam comigo, assim, falei assim, o que nós estamos aqui para fazer agora? Para fazer trabalho ou para fazer uma história? Eu estou aqui para fazer uma história. Com todo o respeito às histórias que já existem. E essa minha história se chama Xamanismo Universal, que conseguiu conquistar um espaço hoje que às vezes incomoda. Né? Com certeza incomoda. Você tem às vezes é como se não tivesse direito de ter seu próprio, né, seu próprio caminho. Tem que seguir ou esse ou aquele. Você tem que escolher um ou outro. Né? E uma coisa que falam errado do neo-xamanismo também, você fala assim, ó, neo-xamã, não sei o que, falando de pessoas que trabalham com ayahuasca, principalmente, né? E o neo-xamanismo não trabalha, historicamente, nunca trabalhou com plantas de poder. O Michael Herner, sim, ele trabalhou com plantas de poder, teve uma experiência com elas, mas daí ele se inspirou para poder arrumar um jeito de conseguir esses estados expansivos de consciência sem bebidas, sem as bebidas, para poder criar e levar para o Ocidente, vamos dizer assim, né, um xamanismo urbano, que as pessoas pudessem fazer dentro de uma sala, que as pessoas pudessem fazer dentro de casa. É isso que o Michael Herner fez, né? E não tinha previsto na história do neo-xamanismo o uso de plantas de poder. Né? Então você vê que se falam muitas coisas. Então as pessoas, antes de acreditar em tudo que escutam, tem que pesquisar. Tem que ver realmente a história para não falar besteira e enganar as pessoas, às vezes não por mal, mas por ignorância, né?